Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. As injeções da perda de peso são um fenómeno na saúde, porque fazem o que toda a gente procura. Garantem uma solução rápida para um problema muito comum. Mas quais são os riscos e benefícios deste tratamento e o que precisa de saber se pensa em começar a tomar estas injeções? Para responder a todas as suas dúvidas, temos de volta o nosso endocrinologista preferido, Francisco Sousa Santos. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Vou começar por perguntar precisamente o que é que são estas injeções? São todas iguais? O que é que elas fazem e como é que elas funcionam, Francisco? Olá Margarida, e mais uma vez obrigado pelo convite. Esta já é a minha segunda consulta aberta contigo. Não sei se tecnicamente já te tornas minha médica de família neste momento, mas terei todo o gosto se assim for. Olha, então falemos um bocadinho sobre estes fármacos que estão nas bocas do mundo. Antes de mais, eu acho que é importante nós começarmos a referir eles da forma certa. Nós hoje em dia chamamos medicação para o tratamento da obesidade ou medicação anti-obesidade, que é para enquadrarmos bem e sabermos para o que é que elas são utilizadas. Antes de falar um bocadinho sobre elas, queria tentar explicar de onde é que elas vêm, porque acho que isso vai ajudar as pessoas a percebê-las melhor. Então, desde há muitos anos que nós começámos a tentar perceber o que é que controla o nosso apetite e a forma como nós comemos. E descobriu-se que há umas hormonas que são produzidas no nosso intestino quando nós começamos a comer, para nós não comermos indefinidamente, para sabermos quando é que paramos de comer. O nosso intestino produz umas hormonas que se chamam as incretinas, das quais existem várias, como o GLP-1 e o GIP, que vamos falar mais à frente. Estas hormonas, o que é que vão fazer? Vão atuar no cérebro, em receptores próprios, e vão dizer ao cérebro quando é que é a altura de parar de comer. Ok? Portanto, isto descobriu-se já há bastante tempo. Agora avançamos uns bons anos, quando se descobriu uma substância que curiosamente veio de uma criatura que se chama o monstro da Gila, que eu convido os ouvintes a monstro da Gila? O monstro da Gila, que parece uma coisa saída quase dos Marretas ou da Rua Sésamo, mas na realidade é um lagarto, é basicamente um lagarto muito grande. As pessoas, se quiserem pesquisar, é muito interessante. Então descobriu-se que o monstro da Gila produziu uma substância no seu veneno, na sua saliva, que era muito, muito semelhante a uma destas incretinas que o nosso corpo produz. Só que tinha uma grande vantagem, é que ela durava mais tempo. O problema das incretinas que o nosso corpo produz é que elas duram muito pouco tempo. Ou seja, se tomasses uma destas incretinas, em minutos desaparecia. Ora, isto não dá para controlar o apetite. Descobriu-se que o monstro de Gila tinha uma substância que durava muito, muito mais horas. Então aí começou-se a desenvolver, com base nesta substância, medicamentos que, no fundo, vão mimetizar o que fazem estas tais incretinas que eu falei. Ou seja, elas vão comunicar ao cérebro que é a altura de parar de comer. Ou seja, estes medicamentos fazem isto mesmo, que é, dizem-nos para parar de comer, ou seja, reduzem-nos o apetite e fazem coisas ainda mais interessantes, que é, por exemplo, diminuem uma coisa que nós chamamos o food noise, que é aquela coisa de estarmos sempre a remoer, a pensar em comida. Exatamente, reduz isso, reduz os cravings, principalmente cravings, ou seja, desejos por comidas muito saborosas, que são aquelas infelizmente mais calóricas e que têm mais problemas em termos de aumento do peso. Portanto, no fundo, isto é quase uma forma que nós temos de amplificar um sistema que já existe no nosso organismo, só que em algumas pessoas, nós até hipotizamos que pode ser um sistema em que está um bocadinho subativo ou menos ativo, ou então há resistência a esse sistema. Então o que nós fazemos é uma sobrecarga neste sistema de forma a controlar o apetite. E no fundo é isto que estes medicamentos são. Por isso, estes medicamentos chamam-se análogos de GLP-1, que no fundo é um bocadinho, é como se fossem, mimetizam o efeito desta hormona, não é? Análogo é um termo médico para dizer que faz o efeito do GLP-1. Mas depois dentro deste saco de análogos de GLP-1 há imensos nomes, não é? Ozempics, Mounjaros, ou seja, tudo o que está na moda. Não gosto de ter nome de fármacos, mas a verdade é que eles estão em todo lado, portanto podemos dizê-los. E há estes nomes todos. Qual é a diferença entre estes vários nomes diferentes e as várias doses? É isso, temos vários nomes e até eu diria que até temos mais uma diferença, que é, na realidade, nós hoje em dia, dentro dos fármacos injetáveis para o tratamento da obesidade, no fundo é o que estamos a falar aqui hoje, não temos só análogos da GLP-1, até temos neste momento análogos da GLP-1 e de outra incretina que se chama o GIP. Portanto, esta é a primeira divisão, temos análogos de GLP-1 e análogos de GLP-1 e de GIP.
Análogos de GLP-1 e de GIP só temos um, que é o tirsepatide. Eu vou dizer o nome de todas as substâncias, para não dizerem que eu estou aqui a vender nada. Portanto, deste lado temos o tirsepatide e do outro lado são os análogos da GLP-1. Neste momento, em Portugal, temos o semaglutide, o liraglutide e o dulaglutide. Eu não vou dizer nomes de marcas, estes são os nomes das substâncias, portanto as pessoas não vão reconhecer, se calhar, porque não é este o nome na farmácia. Ou seja, depois, a próxima divisão é medicamentos que temos aprovados e investigados para o tratamento da diabetes e outros que temos para o tratamento da obesidade, ok? Para o tratamento da diabetes, nós neste momento temos 4 comercializados em Portugal e depois para o tratamento da obesidade, neste momento temos 3 comercializados em Portugal. Sendo que, e isto é que faz um bocadinho de confusão às pessoas, há medicamentos que estão aprovados para as duas coisas, mas com doses diferentes. Ou seja, vou dar aqui um exemplo muito simples. O liraglutide, nós temos uma dose para o tratamento da diabetes e uma dose para o tratamento da obesidade. O semaglutide, nós temos uma dose para o tratamento da diabetes e uma dose para o tratamento da obesidade. A história da comparticipação, e de certeza que nós vamos revisitar este tema mais à frente, mas é que nós temos comparticipação para o tratamento e para as doses de tratamento da diabetes e não do tratamento da obesidade. A exceção, não querendo complicar demasiado as coisas, é o tirsepatide, que o tirsepatide neste momento, apesar de estar estudado para o tratamento da diabetes, ainda não tem comparticipação. Na verdade, para tratamento da obesidade, nenhum tem comparticipação, não é? Nenhum tem comparticipação, é isso mesmo. Neste momento é um dos grandes temas e um dos, a meu ver, isto é uma opinião pessoal, aí se calhar também vamos revisitar isso mais à frente, mas acho que esse é um grande problema e uma grande coisa a corrigir. Então, estes fármacos existem e até parecem ajudar aqui num grande problema, que é esta parte do controle de apetite e que leva muita gente também a consumir mais calorias em repetição. Para quem é que eles estão indicados e foram estudados ou seja, quais são os critérios para a prescrição destes medicamentos? Estes medicamentos estão estudados e estão aprovados para o tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença crónica, é uma doença recidivante. Aliás, tu tiveste um podcast em que falaste... Não é preguiça? Não é preguiça. Tu tiveste um podcast excelente com o meu colega o Carlos a falar sobre isso, que eu recomendo todas as pessoas a seguir a ouvirem este podcast. E, portanto, a obesidade, sendo uma doença crónica e recidivante, ou seja, não é uma questão só de falta de força de vontade, faz sentido existir tratamento. E então foram investigados estes medicamentos em pessoas com obesidade, portanto, pessoas com IMC maior do que 30 e pessoas com excesso de peso, IMC mais do que 27 e pelo menos problemas de saúde associados ao excesso de peso. Ou seja, eles estão estudados em pessoas com excesso de peso e doenças associadas e obesidade. E como só estão estudados nesta população, é nesta população que nós sabemos os seus efeitos e que sabemos que os seus efeitos são bons, ajudam. Melhoram a saúde das pessoas, diminuem os problemas de saúde associados com a obesidade e, portanto, aí estão aprovados. Mais baixo do que isso, ou seja, pessoas que não têm excesso de peso ou não têm obesidade, não estão estudados e, portanto, é isso. Se nós quisermos prescrever ou se alguém começar a usar nessa situação a medicação, no fundo está a fazer experiências com o seu próprio corpo e também de certeza que vamos voltar a falar sobre isto, mas pode ser um problema. Agora, a verdade é que até tem indicação para fígado gordo, ou seja, há uma data de doenças, porque depois também, como se tem falado tanto destas injeções, a verdade é que o que eu sinto também acontece é depois pessoas que têm obesidade e que eventualmente teriam critério para fazer estas injeções, quase têm meio vergonha de pedir ou de falar sobre este tratamento que está mais do que aprovado e indicado em alguns tipos de doentes, têm vergonha porque sentem, não, mas a injeção é para preguiçoso, é para quem não tem, não é? Se isto acontecesse com a hipertensão, nunca ninguém recusaria um tratamento. Repara, concordo 100%, não faz sentido. Neste momento, penso que cerca de 6% ou 7% do orçamento para a saúde português é para tratamento de obesidade e coisas relacionadas com a obesidade. Coisas relacionadas com a obesidade. 1001 doenças, infartos, AVCs, diabetes, hipertensão. Osteoartrose, as dores nos ossos. Repara, nós já estamos a gastar dinheiro com a obesidade. Estamos a gastar dinheiro e agora só estou a falar de dinheiro, isto até parece mal um médico só estar aqui a falar de dinheiro, mas no fundo é isto que vai levar recursos. E é isto que vai levar à comparticipação, não é? Portanto, nós já estamos a gastar dinheiro, só que simplesmente estamos a tratar a consequência. Isto é a mesma coisa que uma pessoa tem uma infiltração numa casa e o que está a fazer é pintar as paredes em vez de tratar do telhado, percebes? Isto não faz sentido do ponto de vista científico. Quando nós neste momento temos opções para tratar a causa, estamos aqui só a tratar a consequência, a pôr pensos rápidos na consequência. E portanto, este é um tratamento que nós sabemos que previne N complicações, infartos, AVCs, apneia do sono, o que tu estavas a dizer, o fígado gordo, melhora os valores de tensão arterial, melhora os valores de colesterol, melhora os valores de glicémia.
a evidência está aí toda, felizmente. Mas quando nos dizem que há uma injeção que te faz, quer dizer, de repente tu começaste isto e eu só ouvi, ok, mas de repente não há food noise, não há apetite, torna-se muito aliciante para toda a gente, não é? E na verdade estas injeções não são deste ano nem do ano passado, mas agora é que ganharam este boom, mas elas já são usadas há muito tempo, mesmo as mais famosas, os nomes mais famosos não são coisas que só apareceram agora, só que foram descobertas agora e portanto o que acontece muito é pessoas que têm, se calhar, um ligeiro excesso de peso, ou mesmo que não tenham, não é? Têm 2 ou 3 quilos que querem perder, que as tomam. Quais é que são os riscos disto? Isto faz algum sentido? Não faz. Nós, quando prescrevemos, e eu acho que tu concordas comigo, prescrevemos sempre numa ótica do risco-benefício ser favorável ao doente, ou seja, todos os medicamentos podem ter efeitos adversos e os medicamentos podem, na pessoa certa, ter benefícios para a saúde. Portanto, nós sempre estamos a prescrever, estamos a pesar o risco versus benefícios. Ora, voltando àquilo que eu disse há bocadinho, estar a usar esta medicação, uma vez que não foi estudada numa população com peso normal, é estarmos a fazer experiências com o nosso corpo, ou seja, os benefícios que eu falei, não sabemos se existem em população com peso normal, porque nós não tratamos pessoas com esta medicação por uma questão de vaidade ou por uma questão simplesmente de melhorar quando a pessoa se vê, a autoestima. Se vê ao espelho. Tratamos para melhorar a saúde. Claro que a saúde mental é importante, não estou a dizer que não. Portanto, se nós estamos a prescrever isto para tratar a saúde, mas na realidade não temos nenhum estudo que mostre que efetivamente melhora a saúde em pessoas com peso normal, logo aí temos um problema. E depois é o risco. Também não sabemos o risco. Repara, e respondendo diretamente à tua questão, há efeitos adversos que nós sabemos que mesmo em pessoas com obesidade existe o risco, principalmente gastrointestinais, ou seja, estou a falar de enjoos, náuseas, obstipação, diarreia. Não sabemos, pura e simplesmente, se em pessoas com peso normal estes efeitos adversos não são muito piores e não podem levar a problemas como, por exemplo, desidratação. Não sabemos, por exemplo, um problema que foi levantado no início em relação, por exemplo, ao risco de pancreatite. Não sabemos, por exemplo, em relação a uma coisa muito importante que é o risco de perda de massa muscular, que é massa saudável, a perda de massa, por exemplo, óssea. Ou seja, não sabemos, não vamos fazer a pessoa perder, no fundo, tecido e peso, mas da forma errada, de uma forma pouco saudável. Portanto, e até, inclusivamente, podemos estar aqui a criar problemas de comportamento alimentar. Ou seja, podemos estar a criar aqui problemas de anorexia. Eu acho que estamos a mascará-los mais do que tudo. E eu acho que este desejo incessante, eu acho que só mostra, e no fundo é só uma lupa na nossa sociedade e que eu percebo, não é? Porque eu sou mulher, portanto também tenho esta pressão de tenho de ter um corpo ou de gostar, mas a verdade é que é isto que tu dizes, que é quando pesamos riscos e benefícios, uma coisa é eu ter alguém com uma obesidade que por si só já tem uma lista de riscos grande, versus, ok, toma esta medicação que tem esses efeitos adversos, mas ao mesmo tempo estou a retirar um grande fator de risco, que é a obesidade, versus alguém que não tem fator de risco nenhum, não é? Que é saudável e que no máximo tem se calhar uma má relação com a comida ou uma má relação com o corpo. E vamos parar para pensar que o nosso corpo ideal, se calhar convém nós refletirmos um bocadinho sobre isso, o nosso corpo ideal neste momento se calhar é completamente irreal. Eu há uns tempos atrás estava a fazer uma apresentação que não tem nada a ver sobre esteroides anabolizantes, e então estava a fazer aqui uma reflexão e fui tentar ver como é que o corpo ideal evoluiu, neste caso no sexo masculino. E tu compara, por exemplo, o 007, que é uma das nossas referências, pelo menos nós homens. Sim. Repara, James Bond. Repara o Sean Connery comparado com o Daniel Craig. Completamente diferente. Hoje em dia temos um ideal de um corpo muito mais, entre aspas, seco, ou seja, com muito menos gordura. E muito músculo. Muito músculo. Muitas vezes estes são corpos que são irreais e que não são saudáveis. Ou seja, mesmo a nossa perspectiva do que é que deve ser o nosso corpo, temos de começar a pensar se a nossa perspectiva do que é um corpo ideal não é um corpo saudável, se calhar. Porque acho que cada vez mais essa questão põe-se. É o problema também de te focares demasiado no peso na balança por si só, quando isso não é representativo da tua saúde, não é? De repente estás só focado naquele tipo de corpo. O número. E isto é uma coisa que é mesmo importante também perceberem, que é nenhuma injeção vai resolver uma má relação com o corpo e com a alimentação. Isso não acontece e, portanto, pode agravar, e mesmo que a pessoa perca o peso que quer, e isto vê-se muito nas consultas que eu tenho com mulheres com anorexia ou homens com anorexia, é raro que, mesmo que o peso baixe, que a pessoa pense, agora que cheguei a este peso, eu estou bem, eu gosto. Isso não acontece. Queremos sempre mais e estamos constantemente insatisfeitos porque não estamos a resolver o problema de base, não é? E porque às vezes há mesmo um problema de uma certa desmorfia corporal, ou seja, há aquela ideia de que a pessoa se vê ao espelho e nunca está contente. E aí pode ser mesmo um problema de base de autoimagem ou de autoperceção. Nós falamos muito isto, agora voltando aos esteroides anabolizantes, que há uma grande percentagem de pessoas com desmorfias corporais, ou às vezes chamada de vigorexia, ou seja, aquela ideia de que a pessoa olha só ao espelho e acha sempre franzino, acha sempre que tem pouco músculo. Isto é um problema de autoimagem. E repara, nós vemos muito isto, por exemplo, no pós-op de cirurgias bariátricas. Há muitas pessoas que perdem imenso peso. Estou a falar de cirurgia bariátrica porque nós temos mais experiência, mais anos de experiência, e eu já vi muitas pessoas em que perderam muito peso e continuam só a olhar ao espelho e a dizer:
sinto-me gorda. Desculpa a expressão, mas é mesmo isto que as pessoas dizem. Sinto-me gorda. E, portanto, tem de haver também aqui um bocado de trabalho nesta perspectiva. Aliás, ainda hoje em consulta falava disto com uma utente que me dizia: eu olho para fotografias no passado e eu lembro de achar que estava horrível e eu estava ótima, não é? Toda a gente se consegue rever um bocadinho nisto de eu achava que estava péssimo, mas afinal estava bem. Isto é um bocadinho também esta desmorfia que é tu na altura olhas, e isto acontece connosco agora também, não é? Que olhamos e achamos que não estamos assim tão bem, e se calhar daqui a 20 anos vamos olhar e pensar: o que eu desperdicei. E eu acho que esta busca também deste peso e solução milagrosa vai agravando um bocadinho esta narrativa de temos de ter sempre um corpo diferente, e depois as redes sociais também não ajudam, não é? O que é que acontece quando se deixa, porque isso também é uma dúvida que me deixaram muitas vezes, que é, ok, tomo estes, o que me dizem normalmente é, mas eu vou só tomar 2 ou 3 semaninhas, perco estes quilinhos e depois já não preciso mais. Mas o que é que acontece quando a pessoa para de tomar, ou se tomar tipo 2, 3 semanas? Essa é a pergunta do $1 milhão que toda a gente faz. E eu vou responder de uma forma semelhante como faço na consulta na maior parte das vezes. Ora, nós acabámos de falar que isto é um tratamento para uma doença crónica, que é a obesidade. Então, vamos fazer uma analogia. Vamos pensar noutras doenças crónicas, ok? Vamos pensar na hipertensão. Vamos pensar em coisas tão simples como a asma. E eu pergunto às pessoas lá em casa se essas próprias pessoas, ou os seus familiares que têm hipertensão e têm asma, se acham boa ideia, o que é que esperam quando a pessoa pensa em parar de tomar uma medicação para a hipertensão ou para a asma. Claro. Ou seja, onde eu quero chegar é, na maioria das pessoas, o que é que vai acontecer? O peso, o apetite vai voltar a subir. É como um medicamento da tensão arterial. A pessoa para, a tensão arterial volta a subir. Ou seja, doenças crónicas requerem gestão, abordagens crónicas, ou pelo menos a longo prazo. Não digo que é para toda a gente, porque seguramente que não é. Há pessoas que nós vamos conseguir fazer, eu não gosto muito da expressão, mas um desmame, ou então reduzir a medicação na frequência com que toma, ou se calhar passar uma dose mais baixa de manutenção. Agora, que a maior parte das pessoas vai ter que tomar para manter os resultados, que é isto que nós queremos, não é? Queremos que a pessoa mantenha a perda de peso para ter ganhos para a sua saúde máximos. Para ter esses resultados, vai precisar de se tomar durante provavelmente anos. Eu posso-te citar vários estudos que nós já temos, em que pessoas tomaram estes medicamentos durante à volta de 2, 3 anos e depois pararam e no ano seguinte reganharam em média à volta de 2/3 do peso que perdeu. E isto faz sentido do ponto de vista fisiológico, porque estes medicamentos, como estávamos a falar no início da conversa, estão a atuar num receptor e estão a diminuir o apetite porque estão a atuar nesse receptor. Ora, tiramos o medicamento, o receptor deixa de ser ativo. Claro. Mas também é importante dizer que habitualmente nós não prescrevemos estes medicamentos isoladamente, ou seja, eu não tenho alguém com IMC-X e com hipertensão e digo, agora tome isto e já está. É uma abordagem multidisciplinar e é muito diferente eu ir só pedir a alguém para me prescrever ou comprar no mercado negro, nem sei bem onde é que se compra estas injeções, porque acho que também dá para fazer isso. É diferente do que ter uma abordagem com alguém que me vai acompanhar e que vai perceber, ok, agora à medida que vamos perdendo estes quilos, vai tendo menos dores nos joelhos, na coluna, vai conseguindo otimizar o exercício. É uma abordagem muito diferente, porque a perda de peso por si só também, claro que ajuda, mas não é só isso que determina a saúde daquela pessoa e a qualidade de vida daquela pessoa, não é? Portanto, habitualmente, de certeza, quando prescreves, não é só, olha, toma a injeção e vai, não é? Não todo. Aliás, eu diria que não é, nem seria boa prática nós começarmos por aí, não é por aí que começamos. Ou seja, numa primeira abordagem, há que efetivamente educar a pessoa em relação ao que é, porque muitas pessoas não sabem o que é uma alimentação primeiro saudável, depois de saudável uma alimentação com se calhar um ligeiro restrição de calorias, ou seja, para induzirmos um déficit calórico, que é isso que no fundo faz as pessoas perder peso. É importante educar as pessoas em relação à atividade física, à sua importância. É importante também educar em relação à importância do próprio sono. Um sono desregulado também pode contribuir para o aumento de peso. Depois também um bocadinho através destas hormonas que tu falavas no início, não é? Exatamente. Quando isto tudo está otimizado, se a pessoa não está a ter resultados, porque imagina, a pessoa, ok, até sabe no papel o que é que deve fazer, mas imagina que quando se sente muito ansiosa, tem mais fome ou simplesmente faz a restrição calórica que nós pedimos inicialmente, mas diz, doutor, desculpe lá, eu estou a trepar as paredes, eu não consigo aguentar, aqui é uma questão de tempo até eu desatar a comer porque simplesmente tenho muito apetite. Nestas circunstâncias que nós já tentámos otimizar tudo o que é possível otimizar, a pessoa tem um problema de saúde, tem obesidade, tem problemas associados, faz todo o sentido aplicarmos esta medicação. A pessoa não, neste momento, não faz sentido abandonarmos a pessoa quando temos efetivamente uma opção que é eficaz na maior parte das pessoas. Mas deixa-me só aproveitar para concluir com uma coisa, que é, estes medicamentos são muito heterogéneos na resposta, ou seja, é importante as pessoas terem esta noção e não se compararem com o seu vizinho, que é uma coisa que eu vejo N vezes, dizem assim, doutor, então mas a minha vizinha perdeu 20 quilos, eu apareço aqui na consulta a seguir, eu só perdi 5 quilos
isto infelizmente é normal, é habitual. A forma como cada pessoa responde é muito variável e nós não conseguimos prever, está bem? Portanto, isto é uma coisa também muito importante. Sim. Há também uma alternativa deste grupo de análogos GLP-1 oral, não é? Porquê é que se fala pouco dela e porquê é que ela é pouco prescrita? É uma opção que poderia fazer sentido na obesidade ou é uma coisa menos prescrita? Neste momento, essa opção nós temos é o semaglutide oral, que é um medicamento que na dose que nós temos cá só está estudada para o tratamento da diabetes tipo 2, muito embora, deixa-me que te diga que em doses superiores já foi estudada e já há estudos com a aplicação desse mesmo fármaco com doses superiores na obesidade com bons resultados, e há outros fármacos que já estão quase a sair, diria eu, orais também, desta mesma família, que eu penso que também em breve vamos ter em Portugal. Portanto, vão claramente existir opções orais, sim. Ok, boa. Mas esta procura da perda de peso, ou seja, eu acho que isto não acontece só com as injeções, e tu como endocrinologista se calhar já viste isto antes, também há muito com os manipulados, não é? Há clínicas onde tu vais e te dão uma prescrição de medicamentos manipulados que tem uma data, incluindo a metformina, que também é um medicamento muito usado na diabetes. Também há riscos nestes medicamentos manipulados, especialmente em quem toma sem ter obesidade e sem ter critérios para os tomar? Tem havido problemas muito grandes em relação à disponibilidade destes medicamentos, e também tem sido um bocadinho por aí que os manipulados têm surgido, além da questão do peso. Os manipulados têm um peso muito grande, principalmente no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, em relação a este tipo de fármacos. Cá em Portugal, se calhar não temos um peso tão grande, mas também, claro, que é uma coisa que nos preocupa, porque a regulamentação e o controle de produção destas substâncias acaba por ser diferente, porque não estão regulamentados da mesma forma, e claro que nos gera preocupação. Não recomendo, claramente, e deixa-me dizer isto de uma forma muito clara, não recomendo a ninguém, porque muitos, já inclusivamente há estudos a mostrar que há alguns que são publicitados como tendo determinada substância e depois não têm, ou seja, mesmo a certeza do que é que lá está dentro não temos, portanto não recomendo. E neste momento nós em Portugal, em relação aos medicamentos que estão efetivamente aprovados para o tratamento da obesidade, consegue-se obter nas farmácias. Claro que o preço é uma grande questão. Como é que se gera falta? Porque depois, lá está, por haver estas notícias todas, uma das coisas que eu tenho visto muito é quando recomendam destes medicamentos a um diabético, ou mesmo a alguém com obesidade que tenha disponibilidade para os pagar, porque eles ainda não são comparticipados, eles estão fora de estoque. É muito difícil arranjá-los na farmácia, as farmácias só vendem porque depois têm de gerir o estoque para todos. O que é que achas que isto nos diz e como é que podemos gerir isto um bocadinho melhor? Não depende muito de ti, não é? É um grande problema e não depende efetivamente bem de mim. Portanto, eu acho que temos aqui dois problemas. Um mais global, ou seja, a nível mundial isto é um problema, ou seja, as farmacêuticas em questão foram um bocadinho também surpreendidas pela popularidade, e podemos questionar se bem ou mal, mas pela popularidade que tudo isto atingiu, e portanto não conseguem responder à demanda, ou seja, tanto em termos de produção da substância como da própria caneta. Isto parece uma piada, mas é mesmo verdade. A caneta é difícil de conseguirem produzir tanto quanto é preciso. Portanto, temos um problema mundial. E depois também temos um problema, se calhar, um bocadinho mais local, que nós também está a haver muita prescrição indevida, ou seja, prescrição de medicamentos que só estão aprovados para o tratamento da diabetes para pessoas que não têm diabetes, com obesidade ou sem obesidade, para que seja comparticipada. Mesmo isso simplesmente para ter a comparticipação. Portanto, isso também tem de ficar na consciência de cada prescritor, e todos nós temos de perceber que há pessoas com diabetes tipo 2 que estão a piorar o seu controle metabólico, que a sua doença estava bem controlada e deixou de estar por falta de acesso a esta medicação. E, portanto, aí eu acho que tem de haver mais controle e regulamentação na prescrição. Recentemente já existiu o lançamento ou a efetivação de uma portaria que só efetivando essa portaria é que dá para fazer uma prescrição com Portanto, no programa de prescrição é preciso pôr lá que é diabético, e só nesse caso tem de ficar, aquela pessoa tem de ficar rotulada como diabética. É preciso pôr um tique, isto vale o que vale, como é óbvio que isto também dá para manipular, mas também há uma diferença em que só algumas especialidades é que podem fazer este tique, no fundo esta portaria, que é endocrinologia, medicina geral e familiar, e medicina interna. Claro que isto depois... Sim, a cardiologia eventualmente, não é? Pode-se contra-argumentar que há várias especialidades que poderiam e podem prescrever esta medicação para melhorar patologias, doenças da sua área, como a cardiologia, por exemplo, mas neste momento é assim que as coisas... Mas eles podem prescrever, só não conseguem a parte da comparticipação. É isso, sem comparticipação. Mas claramente que a parte do problema, a escassez, claramente que parte do problema é a forma indevida como estava a ser comprado e prescrito. Portanto, acredito que vai dar um contributo para melhorar a situação. Mas tu aqui falas de uma coisa importante, que é também há uma certa, porque é o argumento de muita gente,
que há uma certa responsabilização para a pessoa conseguir a injeção, é preciso que algum médico a passe, não é? Claro. E eu já sinto imensa pressão nas minhas consultas, e tu dizias que também sentes isto, de pessoas que me pedem injeção, mesmo não tendo critérios, e que me dizem eu só preciso de uma vez, e se não passar eu vou pedir a outro médico que me passe. E portanto também tem de haver aqui um trabalho de equipa de tentar sensibilizar a população para perceber que quando nós não passamos, não é porque queremos ser, é muito mais fácil para mim dizer que sim a todos os utentes, não é? Claro. É mesmo por uma questão, até porque eu podia passar de forma paga e a pessoa pagava e pronto, mas é mesmo porque estamos conscientes dos riscos, e acho que as pessoas quando estão neste modo de só quer perder peso não pensam bem a longo prazo, não é? Mas nós não sabemos o que acontece a médio e longo prazo com estas injeções numa população que não tem indicação, portanto não obesa. Claro, não é? Nós não estamos a ser castradores só para castigar a pessoa, e claramente que não é por falta de sensibilidade que o fazemos. Aliás, muitas vezes até gastamos um bocadinho mais tempo para tentar explicar à pessoa porque de não estarmos a prescrever, e que é o que eu acho que efetivamente devemos fazer nessas situações, porque eu acho que a pessoa a que estiver do outro lado tem de pensar que pense no seu pai, no seu avô, no seu familiar que tem diabetes tipo 2, podia estar a acontecer com ele a questão de haver um medicamento que estava a funcionar e que estava claramente a ajudar a controlar a sua doença, e de repente foi retirado, e a pessoa está a passar mal por causa disso, em prol de uma pessoa que simplesmente, entre aspas, simplesmente tem um ligeiro excesso de peso, ou ganhou se calhar um bocadinho de peso nos sítios em que não queria, e quer ver isso corrigido. Portanto, temos de comportar um bocadinho com uma consciência social em relação a isto. Isto é uma novidade para nós, prescritores, e se calhar é uma novidade para as pessoas, a questão de termos de nos preocupar com a escassez de medicamentos e quem é que toma por problemas de faltar porque depois. Porque temos mas muitos diabéticos em Portugal, não é? É uma doença como a obesidade, por isso é que isto também tem sido tão falado, porque são duas doenças que têm um grande impacto socioeconómico e que atingem uma grande camada da população. Que também, e nós já falámos sobre isto no início, que é, também me surpreende um bocadinho como é que uma doença que é tão complexa como a obesidade, e que nós sabemos que lá está, não é só, olha, faça exercício e vá comer bem porque é só isso que lhe falta. Não é só isso, não é? Senão Claro. Ninguém escolhe viver com mais 40 ou 50 quilos, com as dores que isso implica, com a dificuldade que isso implica, com às vezes dificuldade em comprar roupa, em comprar bilhetes de avião. Portanto, são dificuldades que ninguém escolheria ter. É uma doença biológica. Eu costumo comparar com o termostato, ou seja, pessoas com obesidade é como terem o termostato da sua cabeça, o termostato do peso, é assim que eu costumo dizer, regulado para um peso que é errado. Pode a pessoa ter, por um motivo ou por outro, geneticamente, ter regulado o seu termostato para os 80 quilos, e portanto tudo o que a pessoa faz puxa para os 80 quilos, ou seja, e mesmo quando a pessoa começa a treinar muito, e eu dou sempre o exemplo do Biggest Loser, a pessoa treina muito, come pouco, faz uma grande restrição, depois o que acontece é o corpo começa a disparar alertas para corrigir isto, ou seja, para fazer a pessoa voltar para os 80 quilos, desencadeia fome, baixa o metabolismo basal. Acho tudo muito engraçado do Biggest Loser. O Biggest Loser, acho que em Portugal era o grande perdedor, como é que era? Peso pesado. Era o peso pesado. Por acaso não sei como é que a tradução chegou a isto. E eles mostravam uma coisa muito engraçada, é que pegaram em 14 participantes do Biggest Loser, do peso pesado, e avaliaram o peso antes, o peso no fim, e o peso que acho que era 3 ou 5 anos depois. Efetivamente viram que as pessoas perderam muito peso, em média perderam à volta de 50 quilos neste grupo de doentes, ou de pessoas com obesidade, e depois o que se foi verificar é que, passados 5 anos, voltaram a ganhar a maior parte do peso, 80% mais ou menos do peso. E isto, pronto, a pessoa pode pensar, ok, então, mas isso é evidente, a pessoa saiu da casa, saiu do programa, treinou menos, comeu menos. A parte da questão claramente é essa. Mas não foi só isso, compararam o metabolismo basal, ou seja, compararam as calorias que a pessoa, o corpo dela, mesmo estando parados, gasta. Uma pessoa que gasta menos calorias, mais tendência tem para ganhar de peso. O que é que aconteceu? Quando as pessoas perderam peso no Biggest Loser, o metabolismo basal abrandou e manteve-se abrandado, ou seja, a pessoa começou a gastar cada vez menos calorias, ou seja, no fundo o corpo percebeu, ok, o peso baixou, mas nós não queremos que o peso baixe, então o que é que eu vou fazer? Vou gastar menos calorias, vou começar a entrar em modo poupança. Ora, modo poupança facilita o reganho de peso, e isto é uma resposta ou uma contrarregulação biológica que nós, para já, não sabemos como é que a conseguimos inverter, e por isso torna isto uma doença crónica. Mas isso é uma coisa importante, porque eu sinto que há um desespero também, quem tem obesidade, ainda há imenso estigma com a obesidade, dizem que aceitamos os corpos, não há imenso estigma com a obesidade, quer da parte dos médicos, a parte da população toda, é uma noção de que quem é obeso
obeso só o é porque é preguiçoso, porque não tem força de vontade, quando nós sabemos que não é. E às vezes eu tenho doentes que me olham nos olhos e dizem: doutor, eu prometo-lhe que eu faço um esforço, eu prometo que eu tento caminhar, eu tenho feito imensa coisa, eu como bem, eu acho que como muito menos do que as pessoas que estão à minha volta e mesmo assim eu tenho este peso. E eu sinto que aquilo é verdade. É verdade, na maioria das pessoas é verdade, repara, porque lá está, eu costumo dizer que uma pessoa que já pesou 120 kg e hoje pesa 70 versus uma pessoa que sempre pesou 70 tem de comer muito menos, mas provavelmente tem de comer tipo 50% menos para pesar esses mesmos 70. Ou seja, muito mais esforço. A nossa genética e até certo ponto mesmo a nossa história do peso é muito, muito importante para nós percebermos quanto é que a pessoa precisa mesmo de comer para manter o peso. Isso faz todo sentido, mas então não faria, ou seja, como é que um medicamento, ainda por cima quando a obesidade é muitas vezes precursora de uma diabetes e de, não é? Que sentido é que faz? Ok, tem este peso e tem estas comorbilidades e eu já sei, mas como não tem a glicémia acima de X, não é comparticipado, e que sentido é que faz nós termos de esperar até lá para a pessoa poder ter acesso a esse medicamento? Porque muitas vezes também são pessoas que por si só já têm dificuldade e poucos recursos para comprar esse medicamento. Quer dizer, estamos a falar de uma injeção que custa 150 ou 170 euros por mês, que está indicada, que nós sabemos que tem efeito, sabemos que podemos ajudar aquela pessoa cronicamente e não é comparticipada, não é? Não faz. Então deixa-me-te fazer a seguinte pergunta. Que sentido é que faz nós comparticiparmos a cirurgia bariátrica e não comparticiparmos a medicação para o tratamento da obesidade? Quando a cirurgia bariátrica, se calhar, implica muito mais recursos, ou seja, não sei se não ficaria até a longo prazo, não ficaria quase... Se calhar a longo prazo, não tenho esses dados para te responder, mas se calhar a longo prazo, se calhar a 20 anos, até pode... Ser mais barata porque é um custo... Ser mais barato porque é um custo mais pontual, muito embora as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica têm de ter um seguimento crónico e muitas vezes fazer suplementação, há pessoas que precisam de fazer ferro pela veia, por aí fora. Agora, o que é inegável é que neste momento, em 2025, nós temos estudos a mostrar que estes medicamentos são eficazes para o tratamento da obesidade e para prevenir as doenças, as mesmas doenças para as quais nós justificamos a cirurgia bariátrica. Isto se calhar não era verdade há 2 anos atrás, mas agora é. Portanto, é incoerente do ponto de vista científico nós mantermos as coisas assim. Agora, é verdade uma coisa, do ponto de vista meramente económico, isto vai investir um investimento e um prejuízo a curto prazo, mas que, a meu ver, e até já temos alguns estudos a apontar para aí, vai compensar a longo prazo. Se nós pensarmos, se calhar, a 10 anos ou a mais de 10 anos, isto vai trazer um benefício mesmo para a economia portuguesa em termos dos gastos. E como é óbvio que também o Estado, aqui o papel do Estado também é contribuir e fazer e oferecer serviços e oferecer coisas que melhorem a saúde das pessoas. Portanto, sim, não há outra forma de o problema são mandatos de 4 anos quando os resultados vão ver a 10 ou a 20. Eu não queria ser político, mas é isso que eu costumo pensar. Claro, mas é isso, eu acho que falta isto com participação, mas é um investimento tão grande, só que nós não temos esta capacidade de olhar, e aliás, basta pensarmos nas nossas consultas. Eu acho que grande parte da consulta que eu vejo durante o dia tem muita coisa associada à obesidade, não é? As hipertensões, as diabetes, são tudo coisas que são agravadas pela obesidade. Tu passas o dia todo a tratar as doenças que são consequências da obesidade e por algum motivo não podes tratar a obesidade às vezes com o medicamento mais eficaz. Exatamente, portanto estás a dar uma data de coisas, a esperar que isso aconteça para dar. Recentemente houve uma publicidade de uma tenista, Serena Williams, e de repente faz publicidade desta injeção, não é? Este vídeo para mim foi chocante, foi ok, então é aqui que nós estamos a chegar, e ela faz publicidade e assume com todo o prazer e com muita coragem, supostamente, que toma uma injeção para perda de peso, apesar de não ter obesidade, porque desde que foi mãe que foi muito difícil perder peso, e pronto, e assume aquilo e diz que aquilo está à distância de uma compra, portanto foi muito fácil. Eu tenho medo que isto também aconteça em Portugal, porque eu às vezes sinto que, não é, de repente o TikTok também já está um bocadinho nessa vibe de esta injeção é inacreditável, não tem mal nenhum usar, é giro, eu perdi imenso peso, funcionou bem. Quais são os riscos disto? O que é que tu achas disto? Eu acho que é perigoso. Vamos só enquadrar aqui uma coisa, que é, os Estados Unidos são um país muito especial. São um país muito especial em relação a várias coisas, mas, por exemplo, em relação à publicidade, são um país muito especial no sentido em que se tu andares no metro em Nova Iorque, tu tens as paredes todas recheadas de publicidade mesmo das farmacêuticas específicas ao seu medicamento, neste caso de tratamento da obesidade. Portanto, as pessoas são bombardeadas, e isto é legítimo e é legal, na televisão, outdoors, no metro, com tudo isto. Portanto,
por algum motivo, os Estados Unidos acharam que isto pode ser feito. Em Portugal isso não é permitido e, portanto, pelo menos se calhar na televisão e se calhar em público, isto não vai ser permitido. E o meu receio é... Depois há outra questão, que é, eu não conheço muito bem a vida da Serena Williams, mas pelo que eu ouvi dizer, o marido dela é investidor nesta companhia, que é basicamente uma companhia de telemedicina que ajuda na prescrição destes fármacos. Portanto, aí há logo aqui uma questão de haver, se calhar, eventualmente aqui um conflito de interesses. Mas o que me preocupa aqui mais é, se calhar, abordar com alguma leviandade para já um medicamento, que isto é um medicamento, não é um suplemento, não estamos a dar vitamina D às pessoas, e mesmo isso, pronto, sim, cuidado, não é? Calma. Mas, portanto... Isso agora também está a tema do momento. Exato, se cá estamos a tornar isto de uma forma, enquadrar o assunto de uma forma demasiado leviana e a dizer, olhem, isto é muito fácil de tomar, é só ligarem para aqui e nós passamos uma receita. Quase como se não tivesse riscos. E se calhar não falar ou não sublinhar que é uma medicação para tratamento de uma doença. Aquilo, eu vi o anúncio e aquilo é de uma forma muito... Lá está, olha, eu ganhei uns quilinhos e comecei a tomar aqui esta... Tratar um problema estético e não uma doença crónica. Eu não conheço, como é óbvio, o caso clínico da Serena Williams, aqui se calhar até me estou a esticar um bocadinho, mas é importante enquadrar que esta é uma medicação que é para tratar uma doença e que requer uma avaliação médica e um acompanhamento médico. E o que me preocupa nesse tipo de anúncios e mesmo até certo ponto nesse tipo de companhias é que me parece que gerem tudo de uma forma demasiado leviana e de uma forma que não é muito, muito séria. Ou seja, eu estive no site dessa marca Row, salvo erro, e as pessoas, essencialmente, pelo que eu percebi, inscrevem-se no site, têm uma consulta por WhatsApp, ou seja, acho que nem por vídeo têm uma consulta, fisicamente não vêm na maior parte dos casos. E eu acho que isto é perigoso. Eu acho que não é assim que se faz boa medicina. E eu acho que o doente e a pessoa merece uma avaliação melhor do que esta antes de passarmos um fármaco que é um fármaco e por isso tem, lá está, esta relação risco versus benefício. Sim, também volto a banalizar isto porque depois é isso. Eu sinto que as pessoas que realmente precisam e que têm indicação e pessoas com obesidade muitas vezes não procuram ajuda porque se sentem estigmatizadas e não querem falar sobre isso e porque acreditam nesta narrativa de que é isso, é só preguiça, não é? E o estigma só piora, repara, o estigma vai piorar muitas vezes até o comportamento alimentar. Uma pessoa, e isto está estudado, uma pessoa que sente esse preconceito, se sente esse estigma, muitas vezes refugia-se mais na comida. Tem comportamentos de contra-regulação ou de resposta a sentir esse estigma que até agravam o problema, como a pessoa deixa de ir basicamente ao parque andar, deixa de ir ao ginásio treinar, de repente começa a comer mais como quase para compensação em termos de emocionalmente se sentir menos bem. Portanto, este estigma só vai contribuir para perpetuar o problema, vai-me fazer que queremos uma bola de neve. Sim, na verdade é mesmo problemático porque hoje em dia o que acontece é quem tem muito dinheiro tem acesso a essa injeção e portanto nem tem acidente de peso e vai ficar ainda mais magro e portanto como um todo a sociedade vai ficando mais estratificada, não é? Porque depois a pessoa que tem a obesidade e que precisa mesmo deste medicamento, mas se não tiver recursos não o consegue usar porque não é comparticipado e portanto sente-se ainda mais posta de parte e agrava este ciclo todo. Esse é um dos riscos da saúde do futuro da humanidade, a meu ver, numa perspectiva mais macro, que é se os ricos vão começar a ter acesso à melhor medicação, aos melhores cuidados e os pobres vão ter acesso à pior, vamos dividir a humanidade em dois, aumentamos as desigualdades ricos sociais. e saudáveis e os pobres e doentes. Acho que ninguém quer isto para e é isso, há um livro ótimo que eu recomendo a toda a gente que é do Michael Marmot que se chama The Health Gap e que explica muito bem como para os ricos também não é conveniente que haja esta separação tão grande. A sociedade saudável e com menos desigualdades é benéfica para todos, para todas as camadas da população e todos os estratos socioeconómicos. Portanto, mesmo essa ideia de tá bem, mas eu não quero saber, só é doente quem quer, só é doente quem não consegue temos pena de trabalhar sem para ter dinheiro e conseguir a injeção. Não é bem assim, porque na verdade isto para a sociedade como um todo não é bom. Para quem nos ouve e tem estes tais quilos a mais e pensa só, tá bem, isso é tudo muito giro, mas eu só quero é tomar a injeção, digam-me só quais é que são os riscos e o que é que faz mal. O que é que tu dizes quando aparece essa pessoa na consulta, que não tem obesidade e que quer tomar a injeção?
Digo primeiro que tudo que neste momento nós não temos nenhum estudo que mostre que é seguro eu lhe prescrever esse medicamento. Portanto, logo numa perspectiva de riscos, eu não lhe posso assegurar que não lhe vou fazer mal por passar um medicamento. Não sabemos se provoca cancro a médio e longo prazo, não sabemos que doenças é que pode dar. Não sabemos se vai perder muita massa muscular e o que vai perder não é a gordura que queria perder, portanto nós não conseguimos... Se altera a fertilidade. Nós não conseguimos com um medicamento X dizer, olha ali que vai perder o peso. Não sabemos, pura e simplesmente. Podemos falar aqui de vários não sabemos pura e simplesmente. E, portanto, numa perspectiva, lá está, de risco-benefício, não é seguro eu fazer essa prescrição. E explico que, em relação à fase em que está, em termos de peso, que há outras opções e tentamos falar aqui um bocadinho sobre as opções que há em relação a um estilo de vida mais saudável. Muitas vezes lá está, falarmos sobre o sono, falarmos sobre diminuir o sedentarismo, aumentar o exercício físico, diversos tipos de exercício físico, exercício aeróbio, exercício de resistência, e falarmos um bocado sobre a alimentação e muitas vezes, até se calhar às vezes, pedir a ajuda de um profissional de saúde mental, nomeadamente no sítio onde eu trabalho, por exemplo, temos uma consulta de comportamento alimentar, em que às vezes, lá está, desconstruir aqui a questão às vezes de uma autoimagem distorcida, que nós estávamos a falar há bocadinho, e às vezes problemas de comportamento alimentar que existe. Portanto, nós temos felizmente várias opções e há sempre muito a falar antes de se chegar ao ponto de falar sobre esta medicação. E claramente é esta questão de que em pessoas que não têm excesso de peso, nós não sabemos se não vamos estar a fazer mais mal do que bem. E depois há a questão lá está, uma perspectiva mais social de, se calhar, também levar um bocadinho as pessoas a pensar que se toda a gente usar, se calhar depois não vai chegar para todos. Mas acho que o fundamental é perceber que nós neste momento não podemos garantir que isto seja saudável e que a pessoa não corra risco de osteoporose, perda de massa muscular, por aí fora. E perceber isto, que a saúde e a sensação de bem-estar e a pessoa sentir eu tenho qualidade de vida e eu gosto da minha vida, não depende só do peso, e portanto a injeção não vai resolver isso. A injeção não vai dar uma sensação, se calhar momentaneamente, porque a pessoa sente, ok, agora sim preenche os critérios de que toda a gente acha que é um corpo bonito e saudável, mas a longo prazo, pelo menos o que eu sinto na consulta é que não traz isso, não resolve os teus problemas de autoestima, de relação com o corpo, de relação com a alimentação, e portanto temos sempre de pensar numa medida se calhar um bocadinho mais sustentável, não é? Algo que seja bom para ti, que te faça bem. E nisso eu acho que procurar, se isto é de facto um tema, procurem um especialista, que seja o Francisco, seja um endocrinologista, seja falar com o vosso médico de família, mas confiem que os médicos não querem ajudar, não é? Que querem facilitar e garantir que a pessoa fica mais saudável, não é? Eu até diria mais, procurem uma equipa, e eu lá está, felizmente tenho a oportunidade de trabalhar em equipa, ou seja, muitas vezes não é só uma pessoa que é preciso para nós conseguirmos ajudar uma pessoa com obesidade a vencer a doença ou a melhorar. É preciso um nutricionista, muitas vezes é preciso, lá está, um psicólogo treinado em comportamento alimentar, é preciso um médico com experiência no tratamento de obesidade, é preciso um fisiologista do exercício. Costuma-se dizer para criar uma criança é preciso uma vila, pelo menos em inglês It takes a village to raise a child, não é? Eu acho que para tratar alguém com obesidade é preciso também uma equipa, e faz sentido que assim seja. Muito obrigada, Francisco. Acho que são aqui duas boas mensagens finais, que é: se tem obesidade e se isto é um problema, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, porque já existem tratamentos adequados, ainda não são comparticipados, mas quem sabe talvez, mas existem tratamentos e não tem de ter vergonha ou medo de pedir ajuda, especialmente a quem cuida da sua saúde. E para quem não tem obesidade, saber também que estas injeções têm riscos que não sabemos, e que é de facto aquilo que tu dizes, é pôr o corpo à experiência, não é? Não sabemos os efeitos que pode ter, e por isso confiar quando um médico diz que de facto não é adequado. Francisco, alguma mensagem final, ou achas que já falámos de tudo? Acho que já falámos sobre tudo, mas mais uma vez sublinhar as palavras, que era exatamente isso que eu estava a pensar, que é: quem tem obesidade, hoje em dia, sem dúvida que há opções para o tratamento, não precisa de viver em sofrimento e não deve ter vergonha. É uma doença crónica, nós hoje em dia sabemos e tratamos as pessoas com o devido respeito, e eu espero que toda a gente assim o faça, pelo menos, e sei que nós em endocrinologia o fazemos. Portanto, que procure ajuda. Existem opções eficazes e vão existir cada vez mais no futuro. Felizmente o futuro nesta área do tratamento farmacológico da obesidade parece-me brilhante, e eu não tenho dúvida que a comparticipação é uma questão de tempo e que vamos poder ajudar cada vez mais pessoas. Portanto, procurem ajuda mesmo. Francisco, muito obrigada. Foi mais um episódio de Consulta Aberta. Já sabe que pode ouvi-lo sempre na SIC Notícias, no Expresso ou em qualquer plataforma de podcast, onde pode subscrever e deixar comentários. Vemo-nos na próxima Consulta Aberta. Até já! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si.
Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.